A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. A ajuda dos espíritos em nossa vida é o tema da entrevista. Acompanhe. Olá, amigos. É sempre muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje contamos com a presença sempre muito festiva de Marcelo Garcia Collin. Marcelo, que é médico de família, companheiro, palestrante espírita. Marcelo, vamos falar da influência ou da ajuda dos espíritos em nossas vidas. E daí? Os espíritos interferem na nossa vida mesmo? Qual é a visão do espiritismo acerca dessa questão? Se a gente pensar na influência que os espíritos desencarnados, né, aqueles que estão, vamos esclarecer, quando a gente está falando dos espíritos sem corpo, Perfeito. E nós espíritos que estamos com o corpo, né? Okay. Então os espíritos encarnados influenciam na nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente pensa na influência dos espíritos encarnados só no caso das pessoas que são os chamados médiuns ostensivos, né? Aqueles que veem espíritos, ouvem espíritos ou dão mensagens que os espíritos trazem. Mas os espíritos interferem em vários aspectos do funcionamento da nossa vida comum. Eles interferem diretamente conosco, se aproximando de nós, mas também com o meio ambiente, eles interferem em várias questões. Tem que lembrar que os espíritos desencarnados não são muito diferentes de nós que estamos encarnados. Alguns são muito evoluídos e, portanto, são verdadeiros prepostos de Deus no mundo. Assim como encarnados, tem pessoas encarnadas fabulosas e que vêm para mudar o destino da humanidade. Outros estão fazendo essa força do lado de lá. Pois é, também. Porque normalmente, Marcelo, o que nós ouvimos, ou pelo menos sentimos, é de que quando você fala do mundo espiritual interagindo conosco, com o mundo físico, conosco encarnados, é de que só os espíritos inferiores, né, aqueles espíritos que tentam nos prejudicar. Você está nos dizendo que os espíritos superiores, de ordem superior, também interferem no mundo físico, no mundo corporal, também, no mundo dos encarnados? Eu acho que a gente fazendo esse paralelo com o que acontece com os encarnados, né? Então tem espíritos encarnados que estão aí para ajudar. Tem espíritos encarnados que estão aí para ver o circo pegar fogo mesmo. Né? Desencarnados também, mesma coisa. Tem aqueles que estão aí para ajudar e tem aqueles que estão aí para perseguir mesmo, para prejudicar, para ver a desordem se instalar. Então, essa interação é contínua e o nosso humor do mundo físico interfere no mundo espiritual, assim como o humor da atmosfera psíquica, que estamos todos nós mergulhados, interfere aqui no nosso mundo físico. É uma via de duas mãos, sabe? Interessante. Muitas pessoas perguntam, e eu transfiro essa pergunta para você, Marcelo. Como é que fica o livre-arbítrio das pessoas a partir exatamente dessa interação, dessa interferência? Porque você falou muito da interferência, ou seja, dá a entender que há um processo mesmo de condução, né, de uma ação mais efetiva. Como é que fica essa ação e o livre-arbítrio? As pessoas me perguntam isso, né? Dizem, mas se eu não estou vendo, se eu não sou um médium que enxerga, e os espíritos estão ali interagindo comigo, isso não é desleal? Porque eu não estou vendo que a pessoa está interferindo comigo ali. Bom, sim e não. Porque assim, nós recebemos várias influências na nossa vida todos os dias e não nos damos conta. Do mundo físico mesmo, encarnado. Mensagens que estão aí postas por nós encarnados, nos outdoors, mesmo que a gente não pare para ler, estão interferindo na nossa maneira de nos movimentarmos. Lembranças de eventos que a gente nem recorda conscientemente, mas que sofremos na infância, afetam o nosso comportamento hoje. Então, tem de fato uma série de influências que a gente não se dá conta diretamente e que interferem sobre o nosso comportamento. Tem a ver lá com a sua criação quando era pequeno. Muitos psicólogos observaram corretamente que muitas coisas que acontecem da nossa interação, às vezes dentro do útero das nossas mães, interferem na nossa maneira de nos relacionarmos aqui na sociedade. Então, não é pelo fato de que eu não veja ou não me recorde conscientemente que aquilo não interfere comigo. Agora, nem por isso ela interfere com o meu livre-arbítrio também. Porque duas crianças criadas no mesmo ambiente podem recolher impressões diferentes, levar e tomar decisões diferentes lá na frente. A decisão última está sempre nas mãos do espírito encarnado. Então as pessoas vão tentar nos induzir
Há diversas coisas na nossa vida. Os espíritos desencarnados também vão nos sugerir tomar esse ou aquele caminho. Mas a decisão sobre que caminho tomar é sempre nossa. Porque a minha decisão de seguir um conselho é uma decisão que é minha. Tenha vindo do encarnado ou do desencarnado. Então não interfere em nada com o livre-arbítrio, porque a decisão nunca pode ser tomada no meu lugar. No mínimo, eu tenho que delegar a tomada de decisão. Quando eu digo, eu vou fazer o que você me disser. Mas eu que decidi que vou fazer o que você me disser. Então a tutela da nossa vida está sempre nas nossas mãos. Sempre nas mãos. Não interfere com o nosso livre-arbítrio. Continua sendo pleno o livre-arbítrio. Marcelo, a gente fala dessa interferência. Ela pode ser negativa e pode ser também positiva. Como é que os espíritos podem ajudar na vida das pessoas? Isso eu acho uma coisa muito interessante. Porque algumas pessoas me dizem assim, mas se o espírito quer me ajudar, por que ele não me dá os números da cena de uma vez, da loto? De fato. Né? Me desse o número da loto e pronto, era o melhor jeito que tinha de me ajudar. Porque quando a gente pensa em ajuda do mundo espiritual, o mais das vezes a gente está pensando nas pessoas fazerem o nosso trabalho. Assim é no mundo físico também. Quantas pessoas eu atendo, né, na minha profissão como médico, dizem, mas ninguém me ajuda. E ninguém me ajuda, leia-se, ninguém faz as coisas que eu deveria fazer. Então, às vezes, o nosso entendimento de ajuda é que precisa ser mais bem ajustado, mais bem dimensionado. Quando a gente pede um socorro, pede uma ajuda, a gente tem que estar pedindo um apoio para que a gente possa desempenhar uma determinada tarefa, chegar a algum resultado e não pedir que aquilo simplesmente aconteça do nada, caia do céu. Isso é uma ilusão. Se nós temos desafios na nossa vida, é para que a gente os vença e cresça com eles. E se a ajuda existe e é sim muito bem-vinda, não é para nos apartar dessa responsabilidade, mas para nos ajudar a nos desincumbirmos da melhor maneira possível. Ok. Dentro dessa perspectiva, Marcelo, pedir que você nos responda logo depois do intervalo, se é justo que peçamos alguma coisa aos espíritos. Um instante só, por favor. Daqui a pouco retornamos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema A ajuda dos espíritos em nossa vida. Confira. Estamos conversando com Marcelo Garcia Collin a respeito da ação dos espíritos em nossas vidas, Marcelo. Eu te fiz uma pergunta, se é possível, é justo pedirmos alguma coisa aos espíritos. Eles podem nos ajudar? Sim. Podemos pedir? A gente não pode cair no outro extremo, né? Porque eu falei que às vezes a gente pede ajuda equivocadamente. Então não vou pedir nada, eu tenho que me virar. Não. A gente, no mundo, deve recorrer a todos os apoios que possamos ter. Então, de novo, fazendo uma contrapartida com a vida que a gente tem, com a vida material, se eu tenho uma caixa muito pesada para eu carregar, é justo que eu peça para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu conhecido, que me ajude a carregar aquela caixa. O que não parece justo é chamar todos os vizinhos e dizer, pessoal, tem uma caixa aqui, carreguem e tal, e ela precisa entrar por mim, né? Na minha casa. Não. Então, é justo, sim, que a gente peça ajuda aos espíritos. E a providência, aí, ela tem um recado muito sutil para cada um de nós. Porque nenhum de nós, seres humanos encarnados, é autossuficiente. Nenhum de nós consegue viver pelas próprias forças e conseguir crescer no mundo. Então a providência deu esse sinal para nós. Olha, nós colocamos vocês aí para vocês aprenderem a se apoiar, para ter união. Porque quando eu vou em busca da união, e quando eu vou em busca do auxílio, do amparo, eu preciso, primeiro, treinar a minha própria humildade. Não consigo tudo sozinho, então eu tenho que pedir ajuda. Ao mesmo tempo, dou a oportunidade de treinar a minha caridade, para aqueles outros que vão precisar da minha força também naqueles aspectos que eu tenho força. Porque todos nós temos forças e fraquezas. Então, recorrer ao mundo espiritual deve ser um ato de humildade também. Então, quando a gente pede uma ajuda, é muito importante não perder esse foco da nossa vida. Não é quem pede ajuda como um patrão que pede ao seu empregado que cumpra com a sua obrigação. A gente não deve tratar os espíritos dessa maneira. Vocês precisam me ajudar a resolver esse negócio aqui. Dar ordens a eles. Não. Né? Olha, eu preciso de ajuda. É a coisa do que eles dizem se colocar no chão, né? Olha, eu não estou conseguindo sozinho. Pensa qual pai não ajuda um filho que vem pedir honestamente.
Os espíritos que estão aí são tutelares para nós, como você dizia no começo ali, usou essa palavra muito boa. Eles estão querendo nos tutelar, nos ajudar, estão ali, pediram. Você sabia que os espíritos, cada um de nós tem lá um, pode ter mais, né? Mas tem espíritos que estão aí para os auxiliar. E eles pediram essa missão. Olha, eu quero ir junto com o Daniel para poder ajudar o Daniel. Então, quando a gente se coloca naquela posição, olha, eu preciso de ajuda que eu não estou conseguindo sozinho, pensa se ele não tem a disposição de ajudar. Está lá para isso. É o desejo da vida, é a mamãe, é o papai, é uma pessoa que está fazendo uma presença maternal, uma presença paternal na nossa vida, e poder ajudar é uma alegria. Por isso, algumas pessoas ficam preocupadas. Será que os espíritos não se aborrecem, né? Pois é, eu iria te perguntar agora. Será que eles não se aborrecem com os nossos pedidos, né, de ajuda ou qualquer outro pedido? Será que eles não se sentem mal assim? Se fosse eu me aborrecesse, continuasse pedindo para fazer o trabalho pelo outro, né? Mas pedir um auxílio necessário, pedir aquela força, aquele amparo, né? Os espíritos nos dizem, então nós temos lá o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem algumas orientações a respeito do que pedir. Eles recomendam para nós, olha, peçam coragem. Sabe quando você está aquela insegurança, aquele medo para tomar uma decisão, para dar um passo, que você já entendeu que é o passo, mas... Todos temos isso. Peça coragem. Eles têm como nos ajudar a ter coragem naquele momento. Peça paciência. Porque tem algumas situações que não tem jeito, precisa ser paciente. É verdade. Ela não tem solução imediata. Peça que os espíritos dão esse amparo. Porque quantas vezes a gente erra pela falta de coragem ou pela falta de paciência? Impetuosidade, né? E peça fé. Peça fé que eles nos ajudam a ter fé, a conseguir recuperar a esperança, sair daquele... Às vezes a gente entra num círculo meio negro, assim, né, de desespero, desamparo, que nada vai dar certo. Peça que os espíritos conseguem nos induzir esses sentimentos. Ele diz, isso nunca falta do lado deles para nós. Esse tipo de amparo nunca falta. É a promessa que eles fazem para nós. Agora tem que abrir o coração para receber. Porque tem gente que pede de coração fechado, daí não vem a resposta. A gente poderia entender, Marcelo, que é uma das vias da providência divina a ação espiritual benfazeja, quando nós evocamos a ajuda desses bons amigos. Sim, é Deus atuando conosco. Deus tem 1 milhão de formas, né, de nos alcançar. E uma delas, de nos trazer esse consolo e esse amparo, é essa, através do apoio dos espíritos. Às vezes não encontrou nenhum encarnado em condição de nos ajudar, os espíritos vão diretamente nos auxiliar. Às vezes quando a gente está acordado, às vezes quando a gente está dormindo, às vezes demora um pouquinho a gente conseguir a sintonia, muito mais por falha nossa do que do outro lado, mas tem que buscar esse apoio, tem que ser inteligente em usar esse amparo dos espíritos. Marcelo, na visão da doutrina espírita, que você é profundo conhecedor, nós podemos dizer que os espíritos têm maior possibilidade de agir em nosso favor no campo da ajuda, né, do que nós, os encarnados, para com os próprios encarnados? São intervenções diferentes. Diferentes, né? Provavelmente eles podem nos ajudar de maneira que nós não poderíamos nos ajudar uns aos outros. Certo. Da mesma maneira que nós podemos nos apoiar, às vezes, de maneiras que eles não conseguiriam nos ajudar. São complementares. E quando se somam, são sempre maiores do que uma ajuda individual. Então, se pensa que os espíritos desencarnados têm, sim, muitos recursos que a gente não dispõe aqui. Tem um entendimento, conseguem ler lá na nossa alma as nossas intenções, entender um pouquinho mais ali o nosso caminho dos passos que nós estamos conduzindo na nossa vida, e tem todo o interesse em nos ajudar. Alguns comparam como se eles conseguissem olhar mais de cima, né? Entender melhor para onde a gente está se direcionando. Não é porque exista fatalismo na vida, mas é porque eles têm uma perspectiva diferente que dá para eles uma noção mais precisa das consequências dos nossos atos. E por isso eles podem nos ajudar de maneiras mais sutis. E às vezes o encarnado está muito confuso com as coisas da matéria. Porque quando a gente pede ajuda para o encarnado, ele sempre pensa do ponto de vista de aliviar ou de resolver um problema. E os espíritos podem perceber a pertinência de que a gente persista naquele sofrimento por algum tempo e nos deixar para o nosso bem. Pode ser um auxílio, mas eles vão nos dar força para resistir. Se eles não podem tirar aquele sofrimento, vão nos dar a força para resistir, vão nos dar o amparo, vão nos dar a resignação necessária para passar por essas tarefas, porque o socorro nunca falta. Mesmo quando a dor é necessária, o socorro também existe em nosso favor. Marcelo, como aproveitarmos, nosso tempo está quase finalizando, a ajuda dos espíritos em nossas vidas? Porque às vezes a gente desperdiça, você acabou de dizer isso, né?
Eu acho que esse dito, né, que ficou muito marcado, esse dito cristão de ajuda-te e o céu te ajudará, eu acho que é o melhor para entender como é que a gente pode usufruir melhor da ajuda do mundo espiritual. Primeiro é não ficando parado. A gente precisa movimentar os recursos em nosso favor. Se a gente está parado esperando uma grande inspiração, uma grande ideia, a gente provavelmente é impermeável a essa ajuda. Então, é no trabalho mesmo, é tentando, é se esforçando, é dando o seu melhor, é buscando o seu limite, que você vai descobrir que o limite às vezes está um pouquinho mais à frente, porque surgem recursos inesperados. Mas eu nem imaginava que podia dar certo, e dá certo, porque a providência vai encaixando, os Espíritos vão fazendo com que a pessoa certa surja na hora certa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que foram numa empreitada de auxiliar uma comunidade carente. Mas a pessoa não tinha condição, entendeu? Material de resolver aquele problema. Mas eles foram, vamos lá fazer o que a gente puder. Vamos rezar com aquelas pessoas, vamos levar o que a gente tem. Mas olha, toda semana aparecia doação na hora de ir para lá. Hoje tem roupa, hoje tem comida, hoje tem não sei o quê. Providência ajuda, encaminha que o auxílio chega. Agora, isso porque eles estavam indo. Se eles ficassem em casa, hoje não tem o que levar, não ia ter mesmo o que levar. Então, a gente se colocando em movimento, aí os Espíritos nos ajudam. Vamos pedir, então, porque eles atuam no nosso pensamento e no nosso sentimento. Vamos pedir esse apoio e cuidar de que as ações materiais é botar o nosso braço a trabalho, a movimento o tempo todo. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Aguardem, a Vida em Foco retorna já já.